cá. Melhor. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Continuar aqui nossa aula de introdução à lógica proposicional. Pessoal que chegou agora no intervalo do segundo tempo, para o segundo tempo, por favor, registre sua frequência aí no chat. Meus queridos, é o seguinte, quando a gente vai começar um estudo de um sistema lógico como a lógica proposicional, né? Primeira noção que nós precisamos ter bem fundamentada, bem calcificada em nossa mente, é a noção de linguagem, certo? Essa noção de linguagem, no caso da linguagem da lógica proposicional, né, é algo que faz parte da vida de qualquer estudante de ciência da computação, uma vez que lidar com linguagens, né, no caso linguagens artificiais, é um dos procedimentos corriqueiros num curso como o nosso, né? Então, uma linguagem, né, a gente pode dizer que ela é um sistema de símbolos que serve como meio de comunicação. Então, veja bem, o que é uma linguagem? Sistema de símbolos que serve como meio de comunicação. A primeira linguagem que nós utilizamos em nossa vida, acredito eu que seja a linguagem do choro, né? Então, todo bebê, quando precisa comunicar alguma coisa aos seus pais, chora, né? Fome, dor, alguma coisa assim. E aí vocês percebem que quando nós falamos de linguagem, não é uma coisa que está fora da realidade de todos, né? Então, nós, enquanto seres comunicantes, né? Nós, seres humanos, somos realmente seres comunicantes, essa ideia de linguagem está muito presente no nosso dia a dia. Só que as linguagens, elas podem ser classificadas... Diga aí, Michel, você levantou a mão? Acho que... Diga aí, irmão. Erro técnico. Desculpa. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, querem comentar, tem esse recursozinho aí de levantar a mão, é interessante. Eu estou aqui observando o tempo todo, né, monitorando não somente o chat, como também os levantamentos de mão. Mas vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando, as linguagens, né, elas podem ser classificadas em dois grandes universos. As linguagens naturais, que são essas linguagens que nós utilizamos, né, enquanto seres humanos. Eu poderia dizer, a língua portuguesa é uma linguagem natural, o inglês é uma linguagem natural, e a linguagem natural tem uma característica que é o fato dela surgir assim, de uma maneira um tanto quanto espontânea, né? Então, ninguém parou para pensar, vamos criar a língua portuguesa, vamos criar o idioma inglês. Ela foi surgindo, né, geralmente derivada de outras línguas, né, no caso do português está no grupo das línguas latinas, e por aí vai. E aí a gente tem as linguagens artificiais. As linguagens artificiais, não. Essas linguagens, elas foram criadas, né? Alguém parou para pensar, né? Vamos criar aqui uma linguagem. Bom, inclusive existe um idioma que é o Esperanto, né? Que foi uma linguagem criada, né? Com o intuito de fazer uma língua universal, certo? Bom, com relação a linguagens artificiais, né? Quando você aprende uma linguagem de programação, na verdade, você está aprendendo uma linguagem artificial, certo? A linguagem que a matemática utiliza, eu também poderia classificar como uma espécie de linguagem artificial. E aí a gente começa a perceber uma característica interessante das linguagens artificiais, é que elas são mais limitadas do que as linguagens naturais, e elas possuem, assim, um conjunto muito específico de símbolos que são válidos e não, certo? Então, as linguagens artificiais, elas procuram não ser ambíguas, certo? Que é uma característica da linguagem natural, é a ambiguidade. Por exemplo, se eu disser assim, eu vi o Ari Filho com binóculo, né? Essa expressão, ela tanto pode significar que eu vi o Ari Filho utilizando o binóculo, ou que eu utilizei um binóculo para ver o Ari Filho, né? Enfim, há uma ambiguidade no ar. As linguagens artificiais, elas procuram não ser ambíguas, né? Quem já domina, quem já tem algum conhecimento de linguagem de programação, já deve ter percebido essa característica no seu estudo, né? Bom, vamos continuar aqui. Uma outra definição que é importante nesse nosso estudo é que uma linguagem também pode ser vista a partir da seguinte definição. O que é uma linguagem? É um conjunto, finito ou infinito, de sentenças, cada uma de comprimento finito e formada a partir de um conjunto finito de símbolos. Quem falou isso foi um linguista muito famoso chamado Noam Chomsky, né? Ele é um linguista bastante conhecido,
tem trabalhos dele que a turma da inteligência artificial utiliza como fundamento, né? Certo? Então, no Chomsky é um linguista bastante conhecido no meio acadêmico. Então, nessa definição do Chomsky, o que eu acho interessante é que ele já insere alguns termos matemáticos, no caso aqui, conjunto. Então, ele diz que uma linguagem é um conjunto finito ou infinito, certo? Então, nesse caso aí, ele está falando de linguagem de uma maneira geral, certo? Conjunto finito ou infinito de sentenças, realmente, se a gente for observar bem, as sentenças, sejam elas em linguagens artificiais, sejam elas em linguagens naturais, elas não têm fim, né? Certo? Cada uma de comprimento finito. Esse ponto aí é interessante. Então, você pega uma frase em português, né? Uma frase em português ela tem fim. Você pega uma instrução escrita numa linguagem de programação qualquer, né? Aquela instrução também é finita. Então, está muito redondinha essa definição que o Chomsky coloca. E formada a partir de conjunto finito de símbolos. Pronto, esse outro ponto aí também é muito importante. Toda linguagem ela deve ser formada a partir de um conjunto finito de símbolos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, eu poderia utilizar o conjunto dos números naturais para construir uma linguagem? Não. De acordo com a definição do Chomsky, né, não tem como a gente utilizar o conjunto dos números naturais para, através desse conjunto, construir uma linguagem. A gente usa o conjunto dos números naturais, claro e evidente, dentro da linguagem matemática, mas ele é um componente da linguagem matemática, correto? Bem, ainda falando assim da teoria das linguagens, é interessante a gente falar sobre alguns componentes básicos, que, por exemplo, os fonemas, né, que são na linguagem falada, né, os fonemas fazem parte da linguagem falada, e as letras que fazem parte da linguagem escrita. Quando a gente junta fonemas e letras, a gente acaba constituindo um outro elemento chamado morfemas. Então, se de repente você, lá no futuro, for escrever um trabalho, for enveredar pelo campo da IA, mais especificamente no processamento de linguagem natural, muito provavelmente você vai estudar, né, morfemas, fonemas. Então, vai ser necessário você adquirir esse conhecimento, certo? Bem, para a gente já caminhar para os finalmente dessa breve introdução, eu preciso falar para vocês que nos níveis de estudo de uma linguagem são 3. Primeiro, a sintaxe, que é esse que a gente está inaugurando agora, né? Vocês já começaram a ver a parte de sintaxe através do vídeo pré-aula. A sintaxe ela se refere ao aspecto estrutural, né? Ou seja, um nível puramente formal. Então, o que a gente estuda na sintaxe na linguagem são apenas a estrutura da linguagem. Ok? Então, é como se a gente estivesse compreendendo os elementos estruturantes de um edifício, né? Quais são os elementos estruturantes de uma casa, né? Os tijolos, alicerces e tal, certo? Então, digamos que seria o foco do estudo da sintaxe de uma linguagem. E toda linguagem tem que ter uma sintaxe. E sempre a gente vai começar pelo estudo da sintaxe. Vejam, por exemplo, quando você estuda uma linguagem de programação, né? Você começa conhecendo os tipos de dados mais básicos, você começa a conhecer as estruturas de repetição, de seleção, enfim, aquilo que faz parte da estrutura da linguagem. Aí, logo em seguida, vem o outro nível, que é o nível semântico. No nível semântico, a gente até comentou lá no quiz, se ocupa dos significados, né? Então, quando a gente fala de semântica, eu estou falando de significado. Quando a gente está no nível de sintaxe, a gente ainda não conhece o significado daqueles símbolos, certo? Depois que nós vamos passar a conhecer. Para nós, né, para o nosso estudo aqui da linguagem da lógica proposicional, esses 2 níveis são suficientes. Só que nas linguagens naturais, a gente tem um outro nível, que é um outro nível chamado pragmática, né? Então, o que é a pragmática? Apenas a título de curiosidade para vocês. Ela estuda o uso das construções linguísticas pelos falantes de uma língua. Bem, então, a pragmática vai além da sintaxe. Ela estuda aquilo que está, digamos assim, não é somente o que significa. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que eu vi no livro do professor César Mortari, que foi de onde eu tirei esse material. Ele diz assim, uma pessoa pega e fala, está quente, né? Ou melhor, essa sala está quente. Se, do ponto de vista semântico, ele está apenas informando que aquela sala está com a temperatura elevada e tal, e alguém poderia simplesmente dizer, sim, está quente, ou poderia negar, não está quente.
Mas, do ponto de vista pragmático, essa frase pode significar também um pedido para ligar o ar-condicionado, para ligar o ventilador, ou para abrir uma janela, né? Ou seja, para melhorar as condições de temperatura daquela, ou, aliás, condições de temperatura daquela sala. Então, vejam que a pragmática, ela já se ocupa do, digamos assim, do contexto da frase. Então, é uma coisa além da semântica, certo? Só que a gente não vai abordar, não é da nossa alçada, né, o estudo da pragmática. Eu apenas coloquei aqui para vocês mais a título de enriquecimento cultural. Beleza? Bom, uma característica das linguagens artificiais, para a gente fechar essa parte, é que ela tem uma gramática rígida, certo? No caso das linguagens naturais, elas também têm uma gramática rígida, mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos. Por exemplo, se eu pego e escrevo num determinado papel a palavra José sem acento, qualquer leitor, né, letrado na língua portuguesa, vai saber que ali eu estou me referindo, talvez, ao nome de uma pessoa, certo? Então, José com acento ou sem acento, em geral, é indiferente, beleza? Já nas linguagens artificiais, se você escreve um if com 2 Fs, né, por exemplo, o compilador vai reclamar. Se você escreve uma instrução, um while, você não fecha aquele while, faltando alguma chave, no caso, numa linguagem que os delimitadores de blocos são chaves, ele vai reclamar também. Então, essa é uma característica das linguagens artificiais. A sua gramática é extremamente rígida. Ou seja, nas linguagens artificiais não tem essa onda de você, a pessoa vai entender o contexto. Não tem, tá bom? Bom, então, isso daqui era para a gente compreender um pouquinho um pouco mais da importância do estudo das linguagens artificiais, não somente para a perspectiva de uma disciplina como a nossa, né, de lógica matemática, mas também de qualquer disciplina que lide com o conceito de linguagem, é necessário, importante que vocês compreendam isso. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês uma tela e a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo de hoje. Então, vejam bem. Turminha, seguinte, quando eu falo da linguagem da lógica proposicional, né, eu comentei com vocês que, inicialmente, nós precisamos compreender o alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Quando você foi alfabetizado, lá na tenridade de 6 ou 7 anos, eu não sei, a primeira coisa que você conheceu também foi um alfabeto, certo? 26 letrinhas e tal. No caso da linguagem da lógica proposicional, o nosso alfabeto ele é um pouco mais complexo, né? Isso daqui é mais a título de revisão, que isso já foi abordado no vídeo de pré-aula. Então, nós temos um conjunto infinito... Opa, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Nós temos um conjunto infinito e enumerável, infinito e enumerável, né, de símbolos proposicionais. Então, sempre que você se deparar com um símbolo proposicional, numa fórmula da lógica proposicional, você vai compreender que aquele símbolo faz parte desse conjunto, né, e esse conjunto é infinito e enumerável. Nós temos também alguns conectivos lógicos, alguns conectivos, que são o conectivo da negação, que é um conectivo unário, e esses outros 3 conectivos, que são o conectivo da conjunção, disjunção e da implicação ou condicional. Como eu havia dito para vocês no nosso primeiro tempo. Alguns autores também mencionam o conectivo da biimplicação ou da bicondicional. Só que eu vou adotar uma abordagem um pouco diferente e o conectivo da bicondicional a gente vai ver futuramente. Bem, na língua portuguesa ou nas línguas naturais, faltou só os símbolos de pontuação. Nesse caso aqui, o símbolo de pontuação eu estou restringindo aos parênteses, mas é comum a gente utilizar também colchetes como símbolo de pontuação para melhorar a visualização de uma determinada forma. Bom, já que eu falei de fórmula, né, vamos aqui revisar o conceito de fórmula que foi apresentado no vídeo de pré-aula, através de uma perspectiva mais informal, mas agora eu quero mostrar para vocês uma perspectiva bem formal, certo? Então, uma fórmula da LLP, observe que esse L aqui está um pouco rebuscado, um pouco diferente, mas é mais para dar um destaque. Então,
LLP quer dizer linguagem da lógica proposicional. Então, essa definição que vocês estão vendo aí na tela é uma definição recursiva, certo? Recursividade é algo também muito comum dentro do estudo da ciência da computação. Vamos ver um aprofundamento de recursividade no segundo período, lá em matemática discreta. Bom, como é uma definição recursiva, nós vamos ter um caso base, né? Esse caso base, ele diz o seguinte: todos os símbolos proposicionais estão em LLP, certo? Ou seja, todo e qualquer símbolo proposicional, isoladamente, ele está na linguagem da lógica proposicional. Ou seja, eu estou dizendo que o conjunto de símbolos proposicionais, né, simbolizado aqui por esse P, está contido no conjunto da linguagem da lógica proposicional, certo? Então, você vê que o autor desse material, ele utiliza a teoria de conjuntos para apresentar para vocês essa formalização do que vem a ser o alfabeto da lógica proposicional. Então, todo e qualquer símbolo da lógica proposicional, símbolo proposicional, desculpa, ele é uma fórmula, ok? Então, se eu tiver uma fórmula com apenas um P ou apenas um Q, né, isso daqui é uma proposição que é válida como fórmula. Bom, aí nesse caso, como é uma definição recursiva, eu tenho pelo menos um caso indutivo. Nesse nosso exemplo aqui, nessa nossa definição, nós temos dois casos indutivos. O primeiro caso indutivo, eu chamo aqui de caso indutivo 1, ele está dizendo o seguinte: se A pertence à linguagem da lógica proposicional, então não A pertence à linguagem da lógica proposicional. Observe, meus caros colegas, meus caros amigos, que nesse caso aqui eu utilizei o símbolo de pertence, né? Símbolo de pertence, vocês que já estudaram conjuntos lá no ensino fundamental, estão bem conscientes. Aqui eu utilizei o símbolo de está contido, porque nesse caso aqui eu estou me referindo ao conjunto dos símbolos proposicionais. E aqui o conjunto da linguagem da lógica proposicional, ou seja, a linguagem da lógica proposicional é vista a partir de uma perspectiva de conjunto. Já aqui, né, como eu estou me referindo a esse A como sendo um elemento da linguagem da lógica proposicional, eu utilizo o pertence, certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Ou seja, se A pertence à linguagem da lógica proposicional, não A pertencerá também à linguagem da lógica proposicional. Caso indutivo 2. O caso indutivo 2 vai se referir aos conectivos binários. No caso indutivo 1, você está vendo que se referiu ao conectivo unário da negação, e o caso indutivo 2 aos conectivos binários. Ou seja, se A e B pertencem ao conjunto da linguagem da lógica proposicional, então a conjunção B pertence ao conjunto da lógica proposicional, a adjunção B pertence e a implicação B ou a condicional B pertence também. Ou seja, se você pegar uma determinada fórmula e quiser verificar se essa fórmula ela é uma FBF ou não, basta você utilizar essa definição e se em algum momento dessa verificação um desses pontos não for verificado, significa que aquela fórmula não é uma FBF, ou seja, não é uma fórmula bem formada. Beleza? Bom, e essa definição, ela termina com essa sentença aqui. Nada mais é uma fórmula. Essa sentença aqui, meus caros colegas, é comum ela aparecer na literatura matemática quando nós lemos alguma definição, certo? Vocês vão observar que as definições matemáticas, elas são extremamente rígidas. Ou seja, quando eu defino algo matematicamente, ou é ou não é. Não existe um meio termo. E quando eu enfatizo aqui no final da definição que nada mais é uma fórmula, significa que qualquer coisa que não se encaixe no caso base, no caso indutivo 1 ou no caso indutivo 2, não é uma fórmula. É simples assim, certo? Pena que a realidade ela não é tão matemática, né? Certo? Mas também seria muito rigoroso, se assim fosse. Bom, um outro ponto que é preciso a gente reforçar para vocês é a ideia da ordem de precedência dos nossos quantificadores. Então, os nossos quantificadores, eles têm uma... Quantificador não, desculpa, nossos conectivos. Eu já estou falando de lógica de predicados. Na lógica de predicados é que a gente vai falar de quantificador. Então, os nossos conectivos, eles têm uma ordem de precedência. Assim como
as operações matemáticas, as operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação e divisão, possuíam uma ordem de precedência, ou seja, você tinha lá uma expressão matemática, né? Uma expressão aritmética. Aí você tinha que resolver primeiro aquilo que estava dentro dos parênteses, depois o que estava fora, respeitando primeiro multiplicações e divisões, depois somas e subtrações. Todo mundo aí deve estar lembrando disso daí. No estudo da lógica proposicional, eu também tenho uma ordem de precedência. E essa ordem de precedência é essa. O conectivo de mais alta ordem é o conectivo da negação, depois vem o conectivo da conjunção, o conectivo da disjunção logo em seguida, e, por fim, o conectivo da condicional ou da implicação. Bom, para que isso serve? Seguinte, quando nós estivermos trabalhando com o campo da semântica, vocês vão observar que algumas formas podem possuir parênteses e outras não. E se você se deparar com uma forma que não tem parênteses, você vai precisar utilizar a ordem de precedência para avaliar de maneira correta aquela forma. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Bom, um outro conceito importantíssimo e que agora está... Oi? Aí, né, na ordem de precedência aí que você falou, o disjunção e injunção, né? É o mesmo valor ou o disjunção é mais forte do que o outro? Não, Vitor, a conjunção ela tem uma ordem de precedência maior do que a disjunção, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma sentença como essa, phi, disjunção, psi, conjunção, alfa, né? Então, como é que eu iria resolver isso aqui? Quem seria o meu conectivo de maior ordem? Né? Seria a conjunção. Então, eu avaliaria primeiro a conjunção e o resultado dessa conjunção, eu avaliaria essa disjunção. Correto? Deu para entender, João? Beleza, né? Gente, ó, sempre que tiver uma pergunta, por tudo quanto é mais sagrado, se manifestem. Isso é altamente enriquecedor. Sem falar que vocês acabam ouvindo a voz de um outro colega que não é somente a minha. Tá bom? Obrigado, João. Sempre que precisar, participe. Gente, vamos lá aqui para um outro conceito importante. Outra definição importantíssima. Conceito de subforma. Olha, mais uma vez, nós estamos nos deparando com algo que tangencia, né, a teoria de conjuntos, né? Quando vocês estudaram conjuntos lá no ensino fundamental, muito provavelmente vocês viram lá o conceito de subconjunto, né? Eu tenho aqui um conjunto e esse conjunto tem um conjunto das partes que são os seus subconjuntos, etc. e tal. Bem, se eu tenho uma determinada fórmula, né, essa fórmula ela tem subfórmulas na sua composição. E aqui nós somos apresentados a uma definição de subfórmulas, utilizando também o que nós chamamos de definição indutiva. Assim como eu apresentei a definição de alfabeto da linguagem da lógica proposicional por meio de uma definição indutiva, com caso base, caso indutivo 1, caso indutivo 2, nós temos aqui uma definição indutiva. Caso base, né, o meu caso base aqui é bem simples, né? Então eu tenho A, esse A é uma fórmula proposicional, um símbolo proposicional único. Então, a função, aliás, sub f aqui é como se fosse uma função, correto? Então, vejam bem, se eu passar P para sub f, né, isso daqui vai ser avaliado como? Ser avaliado como um conjunto com apenas um único símbolo proposicional, no caso P. Ou seja, para toda fórmula atômica de P, certo? Então, se eu tenho aqui uma fórmula qualquer, ela é composta apenas de um símbolo proposicional, quem é a subfórmula dela? O próprio símbolo proposicional. Observe que as subfórmulas, elas são encaradas como sendo conjuntos, ok? Lembre-se da notação de conjuntos que vocês viram lá no ensino fundamental. Bem, a partir daqui, eu tenho os outros casos, né? Bem, vocês devem estar olhando aí para essa tela, e quem já tem algum conhecimento de linguagem de programação deve estar associando a uma estrutura de seleção. E realmente é interessante você ver por essa perspectiva, né? A estrutura switch case. Então,
Caso a minha fórmula A seja a negação de B, né, como é que ela vai ser avaliada? Ok? Faltou aqui uma negaçãozinha. Então, sub F B, negação de B, vai ser o quê? O conjunto formado por a fórmula proposicional B, né? E a negação, união sub F B. Aqui, quando a gente chega nesse ponto aqui, o que é que a gente observa? Que ali é o caso base, correto? Entendido? Então, você pode observar que em todos os casos, o caso base ele funciona como uma espécie o caso de parada, o ponto de parada, né? Quem já trabalhou com algoritmos recursivos sabe que eu preciso ter um ponto de parada, porque senão o algoritmo entra num loop infinito, ok? Então, gente, aplicando essa definiçãozinha aqui, né? Mais uma vez, aquela sentença, nada mais é uma subforma, explicitando o seguinte: se você estiver procurando as subformas de uma determinada forma, né, aquilo que não se encaixar nessas definições não é subforma, beleza? Então, na lista de exercícios que vocês vão receber, tem uma questãozinha que você vai dizer quais são as subfórmulas de determinadas formas. Bem, para guiar vocês podem utilizar essa definição aqui. Claro que vocês não vão precisar reescrever a definição lá na resolução do exercício, mas vocês vão se valer da definição para poder verificar se realmente é subfórmula ou não. Beleza? Gente, vamos avançar aqui um pouquinho. Um outro conceito importante é o conceito de tamanho das fórmulas. Tamanho ou complexidade. Complexidade. Certo? A complexidade de uma fórmula, também conhecido como o mesmo histórico que o tamanho, é simbolizado dessa maneira, certo? Então, se uma fórmula é composta de apenas um símbolo proposicional, o tamanho dela é 1, certo? Um inteiro 1. Se eu tenho uma fórmula negada, o tamanho dessa fórmula é 1 mais o tamanho da fórmula em si. Então, vejam bem, esse A que aparece aqui e esse B também, eles devem ser encarados aí como espécie de variáveis. Então, eles podem representar uma fórmula muito mais complexa. Observe que aqui eu utilizei um P, né, e não um A. Então, nesse caso aqui, o A ele pode representar uma fórmula mais complexa do que uma fórmula atômica, né? Eu estou chamando de fórmula atômica aquelas fórmulas que são representadas por símbolos proposicionais. Então, voltem lá na definição do alfabeto da lógica proposicional e vocês vão ver que o símbolo proposicional é a forma mais simples de fórmula, certo? Entendido? Bom, então, através dessa definição, né, eu posso utilizar essa definição para calcular o tamanho, ou melhor, a complexidade de uma fórmula. Onde é que a gente vai utilizar isso? Mais na frente, quando nós estivermos utilizando os métodos dedutivos, ou até mesmo para construir algoritmos para a gente fazer verificação automática de teoremas, né? A gente utiliza o conceito de complexidade da fórmula. Bom, gente, já caminhando aqui para os finalmente, né? Finalmente não, já mais ou menos. Eu queria apresentar para vocês a chamada notação polonesa, certo? Então, essa notação que a gente utiliza, né, que seria uma notação infixa, ou seja, eu tenho aqui o P, conjunção Q, né, ou Q condicional R. Você observa que o meu conectivo, ele fica entre dois símbolos proposicionais. Ou também ele poderia ficar entre uma forma mais complexa, né? Como, por exemplo, isso daqui. Ok? Entendido? Então, tranquilo. A notação polonesa, ela é um pouco diferente, certo? Visualmente, ela é mais complicada para nós seres humanos lermos uma fórmula em notação polonesa. Porém, da perspectiva computacional, ela é melhor. Então, vejam bem, antes de eu apresentar um exemplo, vamos entender primeiro a definição. Todo símbolo proposicional é subfórmula, certo? Aliás, é uma fórmula na notação polonesa, certo? Entendido? Então, se eu tenho aqui um P, ele é uma fórmula na notação polonesa. Um P sem nenhum conectivo.
Se A é uma fórmula, então não A é uma fórmula, ok? Até aqui parece muito com o que você já viu na notação convencional. A coisa começa a ficar divertida a partir do item 3 e até o item 5. Se A e B são fórmulas, então disjunção AB é uma fórmula. Então vejam que a notação polonesa, que ela é uma notação pré-fixa, o meu conectivo ele não está entre as minhas fórmulas, ele está no início, certo? Então essa fórmula aqui do exemplo em notação polonesa seria isso daqui, ok? Bom, e assim sucessivamente. Vocês observam que cada um dos nossos conectivos, na notação polonesa, ele não é infixo, ele é prefixo, certo? Bom, temos aqui um exemplo bem bacaninha. Então, vejam aqui, ó. Essa fórmula aqui, escrita na notação convencional, observe que eu utilizo vários parênteses. Aí é uma outra característica da notação polonesa, ela não tem parênteses, certo? Então, o fato da notação polonesa não ter parênteses, isso acaba prejudicando visualmente, assim, fica mais complicado para nós seres humanos lermos uma forma de notação polonesa. Porém, se a gente for fazer uma manipulação computacional, né, a notação polonesa é o que há. E aí eu jogo uma proposta para vocês, né, o pessoal que já tem alguma vivência em programação, né, poderia construir aí um programinha na sua linguagem de programação preferida, que pegasse uma sentença escrita em notação normal e convertesse ela para notação polonesa. Dica, você vai precisar utilizar o conceito de pilha, certo? Eu já vi um código desse lá no GitHub, né? Eu estava pesquisando e acabei encontrando um. E aí, eu já estou dando essa dica, eu espero que vocês não corram lá para o GitHub para já baixar o código, né? Mas se fizer isso, tenta entender como é que funciona, que é bem interessante, né? Para você ver qual é a aplicação dessa notação, né? Na prática mesmo, beleza? Bom, para a gente fechar por aqui, certo? Essa etapa, vamos aqui como é que a gente expressa ideias utilizando as fórmulas da lógica proposicional. Vamos supor que eu tenho aqui essas palavras, que eu poderia dizer que essas palavras são símbolos proposicionais, né? Certo? Ao invés de P, Q e R, vamos encarar eles como constantes, né? Constantes proposicionais. Proposicionais. Beleza? Então, eu posso tranquilamente utilizar os conectivos da linguagem da lógica proposicional e utilizar essas constantes para representar ideias, né? No caso, como foi falado anteriormente, a gente utiliza... Para que a gente utiliza uma linguagem? Né? É um sistema de símbolos que serve como meio de comunicação. E essa comunicação é para quê? Para representar conhecimento. Então, vamos supor que eu queira representar a seguinte sentença. É uma pessoa, ou é uma criança, ou é um jovem, ou é um adulto, ou é um idoso. Né? Qualquer pessoa é uma dessas 4 categorias. Como é que eu representaria isso utilizando uma sentença da lógica proposicional? Utilizava essa construçãozinha aqui, ó. Vejam bem. Criança, disjunção jovem, disjunção adulto, disjunção idoso. Ok? Então, essa minha sentençazinha aqui, essa minha fórmula, né? Posso até encarar isso como uma fórmula. Ela está representando a frase que eu acabei de falar. Uma pessoa, ou ela é uma criança, ou ela é um jovem, ou é um adulto, ou é um idoso. Certo? Bom, uma sentença mais complicada. Se eu dissesse assim, se uma pessoa é jovem, então, ou ele trabalha, ou ele estuda. Né? Ou melhor, se uma pessoa é jovem, ou ele é um trabalhador, ou ele é um estudante. Poderíamos representar isso com essa sentença aqui, certo? Então, vejam que eu utilizei aqui o conectivo da condicional e o conectivo da disjunção. Bom, na lista de tarefas que vocês vão receber essa semana, também vai ter uma questãozinha lá que eu vou dar várias sentenças escritas em linguagem natural e eu peço para vocês traduzirem essa sentença para a linguagem da lógica proposicional. E depois fazer o inverso, uma questão onde tem várias sentenças
em FBF e traduzido para a linguagem da linguagem natural. Bem, e essa sentença aqui, né? Alguém arriscaria me dizer o que é que ela significa? Ó, eu tenho uma negação aqui fora, né? Estou negando que uma criança é aposentada ao mesmo tempo. Que tipo de conhecimento eu estou expressando aí? Né? Alguém arrisca dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Lá. Bom, já que ninguém se manifestou, bem, eu poderia dizer que essa expressão aqui... Opa, diga aí, Falinho. Opa, então é porque está negando. Como o parênteses vem primeiro, resolve primeiro, aí depois tem a negação. Certo. Mas o que é que essa sentença... Se você fosse dizer essa sentença em linguagem natural, qual seria a frase? Para ganhar um ponto. Vamos lá. Ó a pressão, ó a pressão. Não pode me deixar pressionado, não. Tá funcionar aqui na barra da pressa, não. Não, eu tô brincando. Então, é porque tá negando, né? Basicamente isso. Tá negando que a criança que não é aposentado, no caso. Tá quase lá, tá quase lá. Mais uma chance. Você tá no rumo certo. Bora lá, Giovanni. Eu me perdi. Opa, peraí, o Giovanni levantou a mão. Diga aí, Giovanni. Criança não eu acho que é... Não. Eu acho que é uma pessoa que... Eu acho que é uma pessoa que só pode ser criança ou aposentada. Uma pessoa não pode ser criança e aposentada ao mesmo tempo. Opa, peraí, repete. Uma pessoa não pode ser criança e aposentada ao mesmo tempo. Isso, garoto, parabéns. Gente, salva de palmas aí para o Giovanni. Então, se eu dissesse assim, não é verdade que uma criança é aposentada, ou não é verdade que aposentado, alguém pode ser criança e aposentado ao mesmo tempo. Né? Seria basicamente essa sentença, como o Giovanni matou aí a charada. Certo? Então vejam que a Alisson também escreveu no chat, parabéns, certo? Parabéns a todos que se manifestaram. Então, gente, essa é a ideia de você utilizar uma linguagem artificial. No linguagem artificial, não deve existir ambiguidade. Então você vê que ela tem essa característica, porém ela é muito rígida, né? E acaba sendo um pouco limitada. Eu posso representar tudo através da linguagem da lógica proposicional? Infelizmente, não. É por isso que existem as extensões dessa linguagem, que vocês vão conhecer, no caso, a linguagem da lógica de predicados e depois a linguagem da lógica modal. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Gente, para a gente finalizar por hoje, né? Peraí, deixa eu baixar aqui a página. Quando você for analisar a estrutura de uma fórmula, você pode também representar essa fórmula, você pode visualizar essa fórmula como sendo uma árvore, certo? A ideia de árvore, dessa estrutura, é uma estrutura que todo mundo que estuda ciência da computação vê desde o primeiro período e vai ver até, acho que, o último período do curso, né? Chega um momento que o curso de ciência da computação mais parece um curso de engenharia florestal de tanta árvore que a gente vai conhecer, certo? Então, a nossa árvore aqui, ele está mostrando que esse conectivo da condicional aqui, ele é o meu conectivo principal, né? Então, a partir dele, você observa que eu puxo dois ramos, ok? Então, no ramo à esquerda, que é o antecedente da condicional, eu tenho essa disjunção. No ramo à direita, eu tenho esse símbolo proposicional. E aqui, como eu tenho um conectivo binário, então eu puxo mais dois ramos, em que em um ramo eu tenho uma proposição, símbolo proposicional, e no outro ramo, outra proposição. Essa árvore que nós utilizamos aqui na linguagem da lógica proposicional, ela é conhecida como árvore binária, certo? Então, ela é uma árvore binária. O próprio nome já diz tudo, né? Então, ela vai ter, no máximo, dois ramos, né? Mas eu poderia ter situações em que tem apenas um ramo, ok? E, através disso daqui, dá para vocês perceberem como uma colocação de parênteses, ele pode modificar o significado de uma fórmula que já é assunto da próxima semana. Então, vejam bem, ó, eu tenho a mesma fórmula, ó, uma conjunção, né, e uma condicional, só que aqui eu coloquei a condicional dentro de parênteses,
Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso, o conectivo principal para quem não está lembrado ou que fez essa disciplina há muito tempo, né? E assim, tem alguma dificuldade para identificar conectivos principais em formas grandes, eu sugiro você construir árvores, né? E aí fica muito fácil até você saber como é que você vai analisar. Essas árvores, elas serão muito úteis quando nós estivermos trabalhando com a semântica, que é o assunto da próxima semana. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu me lembre, não. Que a gente encerra por hoje. É isso mesmo. Meus amigos, vamos lá. Então, encerrar aqui o nosso compartilhamento. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham compreendido esses assuntos que complementam o assunto lá da nossa videoaula. Qual vai ser a nossa agenda para essa semana, né? Quarta-feira é feriado nacional, mas isso nada impede que vocês usem a quarta-feira para estudar, né? Afinal de contas, quarta-feira teria nosso encontro assíncrono, né? Mas vocês vão utilizar para quê? Para estudar. Se eu não me engano, a lista de exercícios de vocês vai ser disponibilizada no sistema na quarta-feira, certo? Então, na quarta-feira já começa a contar, vocês já vão ter lá, vamos ver qual é a data de limite, certo? Tem lá, vão ter umas instruções. Eu sugiro que a lista seja feita em dupla, né, que assim um vai ajudando o outro, tá bom? Mas tudo isso vai estar lá nas instruções da tarefinha, tá certo? Bom, meus queridos, mais uma chance para vocês registrarem a presença aí no chat. Quem ainda não registrou a presença nem no primeiro, nem agora no segundo tempo, por favor, se dirija ao chat para registrar a presença. E aproveito para desejar a todos uma boa semana, né? Que vocês continuem se cuidando e que estudem. Eu também deverei sugerir alguns capítulos dos livros para vocês estudarem. Então, não é só assistir às aulas, né, participar dos momentos síncronos, mas também dar uma lida nos livros que eu utilizo na disciplina, tá bom? Então, meus queridos, encerrando aqui a gravação. Beleza.